capítulo 6 de Daniel, versículo 16. Amém? Você que já encontrou, já procure alguém que esteja sem a palavra, para que todos possam acompanhar essa leitura. Olhe de lado, né? É bom que todos acompanhem essa leitura. 6,16 diz assim: então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, que ele te livre. Amém? Eu vou ler para a segunda vez então. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Amém? Coloca a tua Bíblia agora sobre o teu assento. Coloca as tuas mãos sobre o teu coração. Vamos orar. Coloca a tua vida diante de Deus agora. Fale para Deus o que você veio buscar nessa manhã. Fale para Deus como é que está o teu coração nessa manhã. Diga para Ele que você está aqui para glorificar o nome dEle. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua palavra foi lida e vai ser pregada agora. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira, e fala de uma forma poderosa, e que a tua palavra ela vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada, no nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir bem forte a Deus. Aplauda bem forte ao Senhor. Diga graças a Deus. Diga glória a Deus. Toma o teu assento. Já olha para essa pessoa que está do teu lado. Olhe bem nos olhos dela e fale assim para ela: não converse comigo. E você também não converse com essa pessoa. Tá certo? Quem vai falar agora é Deus. Desde o princípio, Daniel, ele confiou a sua vida nas mãos de Deus. Porque ele foi levado cativo para a Babilônia, que naquela época era uma grande potência. Mas também, o que simbolizava a Babilônia? Era um país muito rico, mas também um país cheio de prostituição. Um país cheio de maldades, em que ser um servo de Deus naquele país poderia custar a sua própria vida. Mas a Bíblia diz, amados, que mesmo nesse lugar, esse homem, por causa da sua fidelidade, da sua sabedoria, ele cresceu muito. E você sabe muito bem, quando você começa a crescer, as pessoas que estão ao teu redor, elas invejam você. Nem todos aceitam o teu crescimento. Até mesmo pessoas da tua família, nem todos aceitam que você cresça. Nem todos aceitam que você hoje é uma nova criatura, e vão querer puxar o teu tapete. Esse homem cresceu tanto que entre os sátrapas, que eram os presidentes, que eram os governadores daquele país, o rei já pensava em colocá-lo como o presidente. Ele estaria na frente de todos. Ele já era, entre muitos, o terceiro. Eram 3 que eram presidentes. Mas o rei, por causa das atitudes de Daniel, da sabedoria que ele tinha, já pensava em colocá-lo como único. Ele estaria na frente de todos. E isso trouxe a inveja dos demais. Ele tinha, o que a Bíblia diz, um espírito excelente. Eles não sabiam que esse espírito excelente é o Espírito Santo. Amém? E quando você recebe ao Senhor Jesus como teu Salvador, e você confia em Deus, mostra a tua fé no Senhor, você é fiel a Deus,
esse Espírito que a Bíblia chama de Espírito excelente, que é o Espírito Santo, ele também vai estar na tua vida. E isso é que vai fazer a diferença. E outra coisa, mesmo que invejem você, mesmo que queiram tirar o teu tapete, não vão conseguir. Porque Deus é o teu juiz. É Ele que vai julgar a tua causa. E ninguém toca em você sem a permissão de Deus. Diga graças a Deus. Capítulo 6, vamos ver um pouco sobre a vida desse homem. Capítulo 6, versículo 1. Pareceu bem a Dario, ele que era o novo rei, constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um. Então ele era entre os 3 principais, Daniel estava, aos quais esses sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Diga graças a Deus. Então, por causa da competência daquele homem, de sua fidelidade, de sua sabedoria, ele se destacava. Ele se destacava dos demais. Quando você se destaca em qualquer lugar, a primeira oportunidade que vai surgir, você vai ser honrado. Se você se destaca no teu trabalho, a primeira oportunidade de crescer naquela empresa vai ser tua. O dono da empresa precisa de um novo gerente. Ele vai pensar em quem? Na pessoa que é a mais responsável, a que tem sabedoria, a que age nos momentos difíceis. Teve um rapaz que ele foi falar com o seu patrão, expor a sua vida e até mesmo pedir um aumento, porque ele viu que outro jovem daquela empresa tinha menos tempo de trabalho naquela empresa do que ele, e aquele homem foi honrado pelo patrão, e ele foi conversar sobre isso. Ele expôs que tinha mais tempo de trabalho do que aquele outro, e por isso ele também queria um aumento, queria também ser honrado. Então aquele dono daquela empresa, ele faz um teste com ele. Olha, tudo bem, vou fazer um teste com você. Eu quero que você faça um relatório para mim, para que no momento do almoço dos funcionários, eu quero que uma marmitaria venha servir. Eu quero que você saiba o preço, quanto vai custar uma refeição nessa marmitaria. E esse jovem foi e trouxe aquele relatório. E aí ele chamou aquele outro rapaz para fazer a mesma coisa. O que aconteceu? Aquele rapaz trouxe pelo menos 3 relatórios de 3 empresas diferentes, mostrou também as condições de pagamento, possibilidades que a empresa teria e quanto ela lucraria. E ele pensaria entre 3 empresas, enquanto aquele outro, e foi só na esquina ali, pegou um valor e trouxe. Aí ele perguntou: entendeu agora por que que esse é mais honrado? É dessa forma também. Até espiritualmente, a Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Mas não desmarque o livro de Daniel, nós vamos ler ainda sobre Daniel. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Só para que você entenda o que é se destacar. Por que quando a pessoa é honrada, não é por acaso.
vai depender do esforço dela. Capítulo 13, versículo 2. Quem já encontrou, diga graças a Deus. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Olhem todos para cá. Nesse episódio, o próprio Espírito Santo, ele mostra para os apóstolos que iria levantar pessoas para uma missão. E o que ele diz? Separa para mim Barnabé e Saulo, que era o apóstolo Paulo, para uma grande obra. Preste bem atenção. Tinham pessoas na igreja daquela época, até mesmo apóstolos, que eram mais competentes e tinham mais tempo de igreja. Competentes que eu digo humanamente falando, tinham mais tempo de igreja. Mas por que o Espírito Santo pede para separar logo esses dois? Porque eles se destacaram na frente dos outros, eles se esforçavam mais. Talvez eles eram os homens que oravam mais, que buscavam mais. Por isso, o próprio Espírito Santo pede para separar os dois. Tinham pessoas, amados, ali que tinham muito mais tempo de igreja. Mas por que ele separou logo aqueles dois homens? Por causa do seu esforço. Porque se destacaram da mesma forma. O rei Dario, o rei dos persas, a maior autoridade daquela época, já pensava, era o pensamento daquele homem, honrar a Daniel e colocá-lo como primeiro. Ele seria o presidente, porque ele tinha um espírito excelente. Vamos voltar. E o que aconteceu? Aqueles homens, preste bem atenção, eram funcionários de Daniel, trabalhavam para Daniel, estavam sob as ordens de Daniel. Eles conspiraram contra ele, por causa de sua inveja. Mas a Bíblia diz claramente que não encontraram nada, absolutamente nada, que pudesse ir contra a conduta daquele jovem. Daquele jovem não, porque ele já tinha 80 anos. Nada poderia ir contra a conduta desse homem aqui, desse político, né? E quando você fala em política aqui no Brasil, e a gente vê exemplos de pessoas que deveriam ser um exemplo para a nação. Mas vamos falar do Daniel. Então, esses homens vão buscar algo contra Daniel. Versículo 4. Procure aí. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era o que, amados? Fiel. E não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Olhem todos para cá. Onde que Daniel trabalhava? Onde era? Na Babilônia. E a Bíblia diz que Daniel era fiel aonde? Na Babilônia. O Daniel, mesmo morando na Babilônia, era fiel. Você pode estar onde você estiver, no meio de quem você estiver, você deve ser fiel a Deus, da mesma forma que esse homem foi. Ah, pastor, mas as pessoas que eu convivo no meu trabalho, elas são ímpias. Ah, pastor, mas as pessoas me perseguem. Na glória não vai ter perseguição, mas você ainda está no planeta Terra. Quando você é fiel a Deus, você vai ser fiel em qualquer lugar, mesmo na Babilônia, no Egito, onde você estiver, onde você trabalha, até mesmo em Brasília, até mesmo junto de políticos corruptos,
você deve se manter fiel. Era a característica de Daniel. Era isso que chamava tanto a atenção do próprio rei. O próprio rei da Pérsia chamou a atenção dele a fidelidade de Daniel. Por isso, amados, que ele já pensava em confiar todo o seu reino nas mãos de Daniel. Ele ficaria tranquilo. Era uma pessoa honesta. E, amados, quando diz honesto, o que simboliza isso? Não é que você vai ser bobão. Aquilo que é teu, você não pode abrir mão também. Tá certo? Uma pessoa justa é aquela pessoa que luta também pelos seus direitos. Agora, o que não é seu, não queira para você. Não cobice aquilo que não é seu. Agora, o que é seu é bíblico. Você lutar. Ah, pastor, eu posso te colocar até mesmo na justiça? Coloque na justiça. Porque se é teu, olha, não abra mão. Porque quando você abre mão, você, espiritualmente falando, você deixou de lutar, deixou de acreditar. Lute por aquilo que é teu. Se isso for justo, se a tua causa, ela for justa diante de Deus, se aquilo que você vem buscando na casa do Senhor não vai prejudicar ninguém, então não desista, vá até o fim. Vá até o fim, até conseguir. Amém? Vamos ainda continuar aqui essa leitura. Versículo 5. Disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Amém? Então, como eles não tinham algo para acusá-lo, eles tramaram uma conspiração nesse sentido, de que iriam acusar Daniel, porque Daniel confiava em Deus. O que aconteceu? Eles conversam com o rei Dario, eles falam para Dario sobre honrá-lo, de que durante um mês ninguém poderia se dobrar diante de um Deus ou de um homem, somente diante de Dario. Qualquer petição você faria somente ao rei Dario. E isso, amados, veio de encontro ao ego daquele rei. E ele não entendeu que era uma conspiração contra Daniel, e ele aceita. Vamos ver, capítulo 6 ainda, versículo 6. Então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e os sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito, que de todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Amém? Então, eles vão de encontro ao ego daquele rei, e o rei assina, e ali ele sela aquela lei. Nem ele mesmo poderia revogar aquela lei. Depois que uma lei era sancionada, nem o próprio rei poderia mudar. Então, durante 30 dias, ninguém poderia buscar a outro Deus, ou fazer petição a algum homem, somente ao rei Dario. Eles sabiam que o costume de Daniel era orar, pelo menos 3 vezes por dia. Oração pela manhã, uma oração à tarde e outra oração à noite. E essa oração, amados, era virada para o lado de Jerusalém, porque ele sabia que mesmo honrado
na Babilônia, ali não era o lugar dele. Que mesmo se o povo de Israel fosse honrado ali naquele lugar, ali não era lugar para eles. O lugar deles era em Jerusalém. E essa era a promessa de Deus, de que eles voltariam para Jerusalém. Eu não sei qual é a tua promessa. Eu não sei qual é a situação que você está passando hoje. Pode ser a mais difícil que for. E eles passaram 70 anos para poderem voltar para o seu país. Mas a promessa de Deus se cumpriu. E esse homem orava 3 vezes ao dia. Ele não se escondia não para orar. O que ele fazia? Ele abria a janela lá do seu quarto e colocava as mãos na direção de Jerusalém e fazia petições a Deus. Pedia a Deus que o livrasse das ciladas do diabo. Pedia a Deus que o conservasse fiel diante até mesmo de pessoas corruptas. E eles vêm ao Daniel e vão falar para o rei. Vamos ver o que aconteceu. Capítulo 6 ainda, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graça diante do seu Deus, como costumava fazer. Olhem todos para cá. Diante mesmo daquele édito, né? Ele não mudou os seus costumes. Ele continuou a orar. Por quê, amados? Porque ele confiava no Senhor. O rei, para ele, era importante. Obedecer ao rei, obedecer às leis da Pérsia era importante para ele, porque era ali onde ele morava. Mas essa lei ele teve que desobedecer, porque essa lei, amado, ia contra as leis de Deus. E uma das primeiras leis de Deus, quando Moisés desce do Sinai, era essa, que podia se dobrar somente diante do Senhor, que a oração deveria ser a Deus, e isso não mudou e nunca vai mudar. Você só deve se dobrar diante do Senhor. Não se dobre diante do homem, mesmo que ele oprima você, mesmo que desobedecendo ao homem você perca uma condição, ou perca um emprego, ou perca até mesmo a sua vida. A Bíblia diz: é melhor obedecer a Deus do que aos homens. E foi isso que ele fez. Ele teve que desobedecer aquela lei. Talvez pela primeira vez na vida, Daniel teve que desobedecer a algo que o rei decretou. Por quê? Porque ia contra a lei de Deus. E Daniel continuou fiel. Olha o que diz a palavra de Deus. Não desmarque, Daniel. Vamos até a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olhem todos para cá. Então Daniel vai fazer aquela oração que ele fazia sempre. E ele vai falar para Deus, até mesmo desse édito, desse protocolo, dessa lei. E a Bíblia diz que aconteça o que acontecer, você deve orar ao Senhor e pedir a Deus que Ele julgue a tua causa. O homem, ele pode querer ser injusto com você, mas no final, Deus, Ele vai julgar a tua causa. E aquele que for injusto, quem vai cair é ele, não é você. Pode ter certeza. Se alguém for injusto com você, porque você é evangélico, porque hoje você é da igreja, não temas. Se alguém for injusto com você, ou até mesmo
lançar você fora do emprego, porque você é um servo de Deus, olha, não temas, porque Deus vai te honrar. É melhor que você obedeça a Deus do que aos homens. Eles vão analisar isso para o rei e vamos ver o que vai acontecer. Versículo 11. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinastes o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinastes. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até ao pôr do sol empenhou-se por salvá-lo. Amém? Preste bem atenção. Então, quando o rei, ele descobre que tudo aquilo ali era uma farsa, para que Daniel fosse lançado na cova dos leões, o que ele faz? Ele vai tentar livrar a Daniel, para que Daniel não fosse lançado na cova dos leões. Mas mesmo o rei dos persas, a maior autoridade daquela época, não pôde livrar Daniel. Você entendeu bem isso? Amados, vai ter momentos que pode ser o homem que for, ele não vai poder ajudar você. Ah, pastor, mas tem uma grande autoridade. Mas vai ter momentos que ele não vai poder ajudar você. O mesmo rei, o rei Dario, o grande Dario, não pôde ajudar a Daniel. E a Bíblia diz que aquele rei passa toda aquela noite triste, não come, não se diverte. Por quê? Porque ele sabia que Daniel era uma pessoa fiel, que tudo aquilo ali foi uma farsa, mas não poderia voltar atrás. E ele vai dizer aqui no versículo 16: então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Amém? Então preste bem atenção. Ele não poderia fazer nada, mas aquele rei falou: olha, que o teu Deus, ele te livre, Daniel. Talvez esse rei falou, até mesmo sem acreditar muito, que Deus realmente poderia fazer isso. Mas ele falou: Daniel, você não confia tanto nesse Deus? Olha, que ele te livre. Eu não posso mais fazer nada. Me desculpa. Eu não entendia que era uma conspiração, mas agora eu entendi bem. Mas que o teu Deus te salve, Daniel. E no capítulo 6, versículo 17: foi trazida uma pedra e posta sobre a rocha da cova, selou ao rei com seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Amado, será que o teu Deus, ele pode te livrar do desemprego? Será que o teu Deus, ele pode te livrar da enfermidade? Será que ele pode livrar o teu filho das drogas? Sim ou não, amados? Claro que sim. O nosso Deus pode isso. Então aquele rei triste, ele perguntou: olha, Daniel, será que teu Deus te livrou? Será que o teu Deus é tão poderoso que pode te livrar
da boca desses leões, que eram leões famintos. Vamos ver o que aconteceu então. Versículo 21. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo, e o seu anjo aqui, amados, era o próprio Jesus Cristo, e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova dos leões. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele. Qual foi a razão aí? Porque crera no seu Deus. A confiança que ele tinha em Deus fez com que ele vencesse mais uma das batalhas do dia a dia. Porque vencer e crescer na Babilônia não é para todos. E ele venceu mais uma. Porque ele diz: olha, o meu Deus a quem eu sirvo, ele viu que eu sou fiel. Eu fui fiel a ele, fui fiel também ao Senhor. Por isso ele julgou a minha causa e não deixou com que eu morresse, mandou o seu anjo para fechar a boca dos leões. Então o leão, ele pode ser valente como for, se não abrir a boca, não vai acontecer nada. O rei, ele chama os acusadores de Daniel e fala assim: olha, guardas, tragam esses acusadores e lancem eles com as suas famílias na cova dos leões. Olha, que o Deus de vocês livre vocês. Mas sabia que não ia livrar, porque aqueles homens eram ladrões, eram corruptos. O que aconteceu? Quando foi lançado na cova os leões, já estraçalharam aquelas pessoas. Vamos ver, para finalizar. Versículo 24. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhe esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi esse Deus quem livrou a Daniel do poder dos leões. Diga graças a Deus. O próprio rei Dario, o rei dos persas, que talvez também cultuava outro Deus, ele teve que admitir e teve que fazer um novo decreto, que não poderia também ser revogado. A partir de hoje, em todo o meu domínio, em todas as províncias, todos devem tremer e temer a esse Deus, porque ele livra, ele cura, ele salva. Coloca hoje diante de Deus a tua causa diante do Senhor, porque ele cura, ele salva, ele liberta. Amém? E aqueles homens que foram contra Daniel foram lançados. Aquela pessoa que se levantar contra você, amados, ela vai ser envergonhada. Pode ter certeza. Eu quero finalizar lendo um livro de Deuteronômio, para que você entenda bem. Eu vou ler esse versículo, nós vamos fazer essa oração, tá bom? Capítulo 19, versículo 16. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém, para o acusar de algum transvio, então os dois homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes indagarão bem. Se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim exterminarás
o mal no meio de ti, para os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de ti. Amém? Então, aquela pessoa que fosse falso testemunho e fosse comprovado que estava mentindo, ela iria pagar o dano. Essa era a lei de Deus, mas também ela funcionava com os persas, né? A lei dos persas também dizia a mesma coisa, que se você fosse falso testemunho, quem teria que pagar era você. Amém? Então aquele que se levantou contra você, deu um falso testemunho, ele vai ser envergonhado. Então o que você deve fazer é confiar em Deus, entregar a tua vida para o Senhor Jesus, entregar a tua causa, entregar a tua família para Deus e confiar, porque o nosso Deus, como diz o rei Dario, o nosso Deus é o que cura, é o que salva e é o que o liberta. E Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Amém? Vamos ficar de pé e vamos aplaudir bem forte a esse Deus. Mas aplauda bem forte a esse Deus todo-poderoso, que cura, que salva, que liberta. Graças a Deus. Glória a Deus.